Olá, auditor! Olá, você que acompanha o nosso canal. Aqui é Odimar Manuel e no vídeo de hoje nós vamos tratar a relação do que ocorreu no Grupo Americanas com os condomínios e com o mundo da auditoria. Se você acompanhou as notícias, você ficou sabendo que houve então no Grupo Americanas a descoberta de um rombo de mais de 20 bilhões de reais no balanço da empresa. E qual a sua relação com o mundo condominial, com as contas do condomínio? Será que existe alguma relação? Essa situação que ocorreu lá é chamada no mundo contábil como passivos ocultos. O que seria isso? Foi descoberto que alguns lançamentos na conta fornecedores foram lançados de forma inconsistente, ou seja, dívida com os fornecedores que não eram de conhecimento dos acionistas da empresa. Isso porque houve erros e inconsistência nos lançamentos. Gerou então todo um abalo na estrutura da empresa e compromete até o prosseguimento do negócio. Passivos ocultos são obrigações, são dívidas que não são conhecidas da administração ou dos acionistas da empresa. E no caso do condomínio, também é comum a existência de passivos ocultos. E você vai descobrir agora como verificar se há passivos ocultos na gestão do seu condomínio, ou se você é auditor, como aplicar testes para descobrir aí dívidas que não são conhecidas da administração do condomínio, mas que elas podem estourar a qualquer momento, gerando ali transtorno e instabilidade ao orçamento do condomínio. Então, vamos lá. O primeiro caso de passivos ocultos no condomínio é quando o síndico ele faz compras a prazo, seja de produtos ou contratação de serviços, e realiza esse parcelamento em um número de parcela que ultrapassa a vigência da sua gestão. Nesse caso, a Assembleia aprova as contas, assume o novo síndico com uma nova previsão orçamentária e esse novo síndico, já nos primeiros meses, descobre que existe ali contas ou cobranças de fornecedores que não foram previstas na Assembleia, que não foram mostradas na prestação de contas do síndico anterior e que agora ele terá que assumir esses custos, assumir essa dívida oriunda da gestão passada, oriunda desses parcelamentos que o síndico anterior fez. Isso pode comprometer o orçamento do condomínio e fazer com que o síndico ali tenha que reavaliar a previsão orçamentária, porque compromete o orçamento da gestão atual. Então, a contabilidade do condomínio é diferente da contabilidade de empresas. O condomínio funciona pelo regime de caixa, ou seja, um fluxo de caixa onde se registra apenas o que sai para pagamentos e o que entra como receita. No caso da contabilidade empresarial, funciona pelo regime de competência, onde um parcelamento ou qualquer outra dívida, ela é registrada mesmo que não haja o pagamento. Ela é registrada na conta de obrigações, na conta de obrigações a vencer, ok? Outros passivos ocultos que impactam nas contas do condomínio, que não é de conhecimento da administração e às vezes não é de conhecimento dos condôminos, e quando ela chega, ela causa um grande transtorno, são despesas ou dívidas de tributos, dívidas de impostos que não foram retidos, que não foram pagos pela gestão anterior, e isso como que pode chegar na gestão do condomínio? De repente assume uma nova gestão e resolve ali tirar uma CND do condomínio. E aí descobre que o condomínio tem dívida de ISS com a prefeitura, porque não foram pagos os impostos, dívida de INSS com a Previdência, dívida de FGTS oriundo ali de depósitos não realizados de funcionários. Enfim, essas dívidas tributárias, elas não são registradas ali no balanço do condomínio e isso, quando verificado, pode gerar então um transtorno, porque
influencia e impacta diretamente no fluxo de caixa. Um terceiro exemplo de passivo oculto são situações advindas de decisões judiciais. São processos que estão correndo na justiça e de repente não é de conhecimento dos condôminos. Até pode ser de conhecimento do síndico, mas às vezes o síndico não leva essa demanda, esse conhecimento, essa situação de pendência jurídica para a Assembleia, e aí de repente o juiz lá dá uma decisão e o condomínio tem que pagar. Isso ocorre, por exemplo, às vezes com situações trabalhistas ou às vezes com demandas judiciais entre o fornecedor que pode acionar o condomínio por algum motivo, ou até mesmo o próprio condômino acionar o condomínio por alguma situação. Então, esses passivos ocultos oriundo de processos judiciais que não são de conhecimento ou que o valor da demanda não é plenamente conhecido pelos condôminos. Ainda há um quarto tipo de passivos ocultos, que são ali notificações por órgãos de fiscalização, como por exemplo o CREA pode notificar o condomínio e de repente autuar e gerar uma multa. Outros órgãos também podem notificar o condomínio e isso gerar despesas, gerar débitos, gerar impacto na receita do condomínio, comprometendo ali o orçamento, fazendo com que o síndico tenha que eventualmente fazer uma revisão da previsão orçamentária ou até mesmo fazer chamada de capital, chamadas extras para equilibrar as contas. A grande pergunta é: o que pode ser feito para evitar essa surpresa desagradável, onde de uma hora para outra os condôminos descobrem ali que tem uma dívida com a justiça, ou com o fornecedor, ou com algum órgão fiscalizador, ou até mesmo com o governo referente a imposto. Então, o que fazer para não correr esse risco? Então, aqui como auditor condominial, a dica é auditoria mensal na prestação de contas. Essa auditoria de acompanhamento, ela é possível prevenir esse risco de passivos ocultos. Isso porque o auditor ele vai acompanhar as contas mês a mês. Se for feito compra parcelada, ele vai fazer as suas anotações, ele vai verificar a nota fiscal, vai verificar em quantas parcelas foram feitas essa compra e ele vai acompanhar a liquidação dessa dívida. O auditor também monitora a situação fiscal do condomínio, verificando se os impostos estão sendo recolhidos de forma regular e também retirando, buscando nos órgãos competentes como a Prefeitura, Receita Federal e INSS as negativas de débitos. E nessas negativas, se aparecer alguma pendência, ele já informa a administração de possíveis pendências que o condomínio tem. Uma outra verificação que o auditor faz é junto aos sistemas de tribunais se há demandas judiciais contra o condomínio. Então, nessas buscas que se faz por sites especializados na internet, o auditor consegue então verificar se há alguma demanda que oferece risco ou que oferece ali situação de custos para o condomínio, como situação de ações trabalhistas ou outros pedidos de indenização para a gestão do condomínio. Também é possível verificar junto a alguns órgãos de fiscalização, como o próprio Corpo de Bombeiro ou o Conselho Regional, como por exemplo o CREA, se há alguma notificação ou autuação perante o condomínio. Então essa situação toda, ela é relatada, levada ao conhecimento dos conselheiros e assim se trabalha de uma forma preventiva, evitando aí surpresa, né, em algum período da gestão. Então essa é uma grande vantagem da auditoria de monitoramento, onde ela vai prevenir que risco de prejuízo futuro ocorra ou surpresas desagradáveis, como essa questão dos passivos ocultos, que na verdade não são oriundos de fraude, mas de, às vezes, omissões da gestão ou erros da contabilidade, né? Então, isso coloca em risco aí a saúde financeira do condomínio.
E agora eu tenho um recadinho para você que nos acompanha aqui. Se você é um auditor e esse conteúdo ele tem somado para a sua carreira, tem acrescentado no dia a dia da sua prática de auditoria condominial, então eu tenho uma novidade para você. Nós também temos uma mentoria onde a gente passa todo o know-how adquirido no mercado condominial ao longo desses 13 anos onde atuo como auditor condominial, onde no decorrer desses anos acumulamos ali experiências, erros, acertos e tudo isso nós colocamos dentro de uma mentoria. Acesse aqui no link para ofertar aí a sua auditoria condominial com mais qualidade, com mais segurança, ok? E não esqueça também de deixar aí o seu like e se tiver alguma dúvida, o seu comentário. Um grande abraço do professor Odimar Manuel e até mais!